nome é Edmilson Souza, eu sou vereador pelo Partido dos Trabalhadores e tenho 40 anos. O papel do vereador acho que é ser liderança política, primeira coisa. Eu acho que o vereador ele tem que buscar liderar movimentos de opinião. E o que é liderar movimentos de opinião? É trazer para cá os grandes debates dos grandes temas. Eu sou filho de nordestinos, meu pai é alagoano, minha mãe é baiana, vieram para São Paulo para tentar a vida como milhares de pessoas no final da década de 60, começo da década de 70. Mudamos, inicialmente minha família veio para o Tucuruvi, eu sou paulistano de nascimento, mas com 2 meses de idade a minha família adquiriu um lote no bairro do Cocaia e nós mudamos para lá. Então, desde os 2 meses de idade eu estou aqui. Me considero mais guarulhense do que paulistano. Paulistano é só o documento, mas me considero guarulhense. Na verdade, estudei numa escola chamada Escola Estadual Benedita de Oliveira, no meu bairro. Depois, a continuidade dos estudos eu fiz na Escola Estadual Professor Frederico de Barros Brotero, que é aqui na região do Centro Expandido, é aqui na Vila Progresso. Lá fui presidente do Grêmio, da escola. Saindo de lá, eu fui para faculdades associadas do Ipiranga, que é uma faculdade ali na Vila Mariana, perto do Arquidiocesano. Anteriormente tinha prestado FUVEST, tinha passado na FUVEST, mas a distância me impediu de ir lá fazer o curso de História. Fui para a FAI, depois da FAI eu voltei para Guarulhos, depois fui terminar meu curso na PUC, em São Paulo. Depois fiz pós-graduação lá em Cultura. Depois voltei para a universidade de novo para fazer um curso de pedagogia. Eu milito no PT desde os 14 anos. Eu tenho 26 anos de militância política no PT. Eu fui líder do movimento estudantil em Guarulhos, fui presidente da União Guarulhense de Estudantes Secundaristas. Sempre tive uma militância voltada para a esquerda na nossa cidade. Sempre admirei as grandes revoluções, sempre procurei ler e me inspirar nos grandes teóricos da esquerda mundial e optei pelo PT porque eu acho que o PT representa esse sonho de juventude, da ousadia. Aí optei pelo PT bem lá atrás. Na verdade, eu tinha uma simpatia pelo Partidão, pelo Partido Comunista Brasileiro. Mas o PT já existia e eu acabei optando pelo PT, pelas figuras que o PT tinha e pelo discurso que o PT tem até hoje. A minha trajetória é a trajetória de alguém que na juventude verificou o finalzinho da ditadura militar no Brasil. O interesse veio a partir de uma participação no movimento estudantil, através da escola que eu estudava. Fui presidente do Grêmio, como disse, da Escola Brotero. Depois eu fui presidente da União Guarulhense de Estudantes Secundaristas. Me formei educador, professor, fui para a rede pública, militei no Sindicato dos Professores. Então a minha trajetória está ligada com essas lutas que eu acho que são importantes na formação de qualquer ser humano que pretende ser um agente transformador. Então a minha trajetória é marcada por estas passagens. Depois disso, eu fui presidente do Partido dos Trabalhadores aqui, fui secretário-geral, depois presidente, coordenei a campanha que levou pela primeira vez um petista à prefeitura, coordenei a campanha do Eloy Pietá, na condição de presidente do PT. Terminado o processo eleitoral, fui convidado para assumir a Secretaria Municipal de Cultura. Fui secretário municipal de Cultura de 2001 a 2008. Em 2008 fui eleito vereador, vim para a Câmara Municipal. Na militância política, eu sou da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, na condição de secretário nacional de Cultura do PT. O primeiro desafio da campanha 2012 é concorrer com 1.200 candidatos. A cidade teve 1.200 candidatos. Quase que o mesmo número, uma diferença de 20, 30 candidatos em relação à cidade de São Paulo, que tem 10 vezes mais o número de eleitores que Guarulhos. Então a primeira dificuldade é isso, o número de candidatos. Quando você tem uma grande quantidade de candidatos, se por um lado a gente vê como participação política efetiva, por outro lado a gente verifica uma falta de preparação em muitos desses candidatos.
do que é a função de vereador, do que é o papel do vereador. Então essa foi a primeira grande dificuldade. Mas tivemos muitas alegrias durante a campanha, uma delas é ver um grupo grande de pessoas que nos apoiaram, que nos deram um voto de confiança, que possibilitaram que a gente tivesse nosso mandato renovado. Então você ir para uma reunião, para uma plenária de 300, 400 pessoas, as pessoas saem de casa para irem lá, para fazer militância política, para dizer, olha, esse é o mandato que eu acredito e eu acho importante reeleger, nos traz uma responsabilidade muito maior. Então eu acho que a campanha foi uma campanha criativa, foi uma campanha que colocou na rua propostas para debater com a população. Eu não fiz uma campanha à distância, na verdade nós fazíamos caminhadas praticamente todos os dias. A nossa campanha começava às 4h30 da manhã, fazendo porta de fábrica, conversando com os trabalhadores das empresas. Depois nós íamos para o escritório para fazer a parte de preparação do dia, para debater, discutir os materiais, os rumos. Depois a gente ia para fazer feira, para fazer o casa a casa. No final de semana isso se intensificava, reuniões, diálogos, conversas. Nosso primeiro mandato foi um mandato de alguém que veio do Executivo depois de 8 anos como secretário e trouxe uma experiência e uma bagagem que eu acumulei lá. Então aqui nós procuramos estar presentes em todas as sessões, nós procuramos intervir e falar constantemente as nossas opiniões, expressar através da tribuna, não fugir de nenhum debate que seja proposto pela oposição, pelos outros grupos organizados da Câmara. Então meu primeiro mandato foi marcado por essa participação muito intensa. Eu acho que a gente procurou fazer valer o voto daquelas pessoas que depositaram os 3.099 votos que eu tive na eleição de 2008. Meu mandato de vereador, a gente pretende, temos tentado fazer e perseguido esse objetivo de ser um mandato de opinião. Na verdade, nós não somos de um bairro, né? Até porque o vereador ele é da cidade inteira. Eu acho que a gente diminui a função da política quando a gente vai na busca daquele voto do bairro, na busca daquele voto do vizinho e tal. Não que não deva buscar, devamos, mas você como vereador ou como candidato, você tem que pensar nos grandes temas da cidade e não se restringir a sua atuação a um bairro ou a uma região. Porque o que nós votamos, o que nós debatemos aqui são os temas da cidade inteira e não de uma determinada região. Nós temos uma presença muito forte na cultura, pela minha trajetória, pela minha história, mas nós temos uma atuação na área de saúde, temos uma atuação forte na área de direitos humanos e habitação, temos dialogado muito com o setor de juventude da nossa cidade. Então, na verdade, o nosso mandato é um mix de diversas possibilidades de atuação e onde a gente tem algum acúmulo. É óbvio, tem áreas que eu não atuo, porque não temos acúmulo e não vamos fazer algo que a gente não tenha certeza de que a nossa atuação possa ajudar e contribuir para o avanço, né? Toda cidade, de qualquer lugar do mundo, sempre vai ter uma lista de demandas enormes. Então, ou seja, é óbvio que nós temos um problema para resolver concreto sobre a questão da saúde pública na nossa cidade, que não é um problema exclusivo de Guarulhos, tem um problema da ausência de médicos e de profissionais. Numa cidade tão grande, nós vamos ter problemas que a gente quer debater nesse segundo mandato, que é a questão da mobilidade urbana, como é que se deslocam as pessoas. É inadmissível a gente não pensar isso para os próximos 20 anos. Segurança é um tema que eu estou convencido que não vai se resolver apenas com a solução de colocar mais policiamento. A questão é muito mais grave do que a gente imagina. Nós estamos com uma parte da juventude hoje sem uma perspectiva de vida mesmo. Na verdade, o jovem hoje que ele corre atrás, corre quando ele termina o terceiro do ensino médio, ou o antigo terceiro colegial, ele vai para onde exatamente? Quais as alternativas que ele tem? Na verdade, os parlamentos eles têm uma característica de ter aqueles que vêm para cá, que são signatários, vamos dizer assim, de um projeto político que disputa a eleição do Executivo. Eu sou signatário de um programa de governo que foi apresentado pelo candidato a prefeito que eu apoiei, que é do mesmo partido que o meu, que é do PT.
quase 20 partidos assinaram esse programa de governo para sugerir à cidade esse tipo de atuação, como outro candidato da oposição, os outros candidatos apresentaram outros programas de governo. Alguns, infelizmente, nem programa de governo tinham para apresentar, mas essa relação do executivo e do legislativo, ela começa lá na campanha. Eu não posso apresentar um programa de governo junto com o meu candidato a prefeito, e quando eu venho para a Câmara eu digo, não é bem isso. Então eu deveria ter optado por outro tipo de candidato lá atrás, ou outro tipo de partido. Então quando a gente vem para a Câmara, a relação do Executivo com o Legislativo deve ser uma relação de que nós estamos aqui nos esforçando o máximo para garantir que o programa de governo, que eu sou signatário, através da minha campanha de vereador, junto com o prefeito, seja colocado em prática. E cabe à oposição o movimento natural de fazer oposição e de dizer, olha, no nosso pensamento, na nossa forma de ver, o programa de governo de vocês tem esse ou aquele problema. Essa história de que muitas vezes o chavão dos vereadores dizer o seguinte, não, eu vou votar o que é bom para o povo, o que é bom para a população. Grande besteira, entendeu? Porque o que é bom para a população ou bom para o povo sempre vai ter uma ótica. Sempre vai ter um lado. Eu acho que a relação do executivo com o legislativo deva ser esta relação de disputa de projetos, não de disputa de interesses pessoais. Hoje eu preciso fazer oposição não porque eu tenho diferença com o projeto, eu preciso fazer oposição porque eu quero chegar a esse posto que é ocupado por uma outra agremiação partidária. Isso é o que está errado na política. O recado que eu digo é que a gente não vai fugir nenhum milímetro daquilo que a gente disse na campanha, daquilo que a gente justificou para pedir o voto dessas pessoas. Contem conosco em todas as sessões, contem conosco nas audiências públicas que possivelmente a gente vá presidir ou ajudar a organizar na casa. Contem com a nossa presença, prestando conta no bairro, prestando conta em reuniões.